Oi, gente. Passando por aqui para avisar que nós tivemos um probleminha na edição do capítulo 9. A gente revisou e vimos que ficou faltando o finalzinho do capítulo. Então, nós vamos começar esse novo vídeo com o que ficou faltando do capítulo anterior e daí partir para o capítulo 10, ok? Peço desculpas e vamos para a leitura. A Zona Morta. Stephen King. Oito. Sarah havia deixado Danny com a senhorita Labelle. Por isso, quando voltou, a casa estava vazia e silenciosa. Subiu a escadinha estreita que a levava ao sótão e ligou o interruptor que acendia as duas lâmpadas penduradas por fios. A bagagem estava empilhada em um canto. As etiquetas da viagem a Montreal ainda estavam grudadas nos lados das malas alaranjadas da Grants. Eram 3. Ela abriu a primeira, tateou os bolsos laterais fechados por elástico e não encontrou nada. O mesmo aconteceu na segunda e na terceira. Inspirou profundamente e soltou o ar com força, sentindo-se tola, um tanto desapontada, mas principalmente aliviada. Um fantástico alívio. Nenhuma aliança. Sinto muito, Johnny. Mas, por outro lado, realmente não lamentava. Encontrar a aliança não teria deixado de ser uma coisa meio assustadora. Empurrou as valizes para seus lugares. Ficavam entre a enorme pilha de apostilhas velhas usada por Walt na universidade e o abajur de chão que o cachorro daquela mulher maluca tinha derrubado e que Sarah nunca teve coragem de jogar fora. E quando ela começou a sacudir o pó das mãos, disposta a deixar aquilo tudo para trás, uma voz fraca sussurrou bem no fundo de sua mente, quase baixo demais para ela ouvir. Uma busca um tanto meteórica, não? Você realmente não quer achar coisa alguma, não é, Sarah? Não. Não, ela realmente não queria achar coisa alguma. E, se a voz achava que ia fazê-la abrir de novo todas aquelas malas, estava enganada. Estava 15 minutos atrasada para buscar Danny. Walt ia receber um dos advogados mais antigos do escritório para jantar, um negócio muito grande, e estava devendo uma resposta à carta de Betty Heckman. A amiga, que havia trabalhado para o Psychops em Uganda, estava agora casada com o filho de um criador de cavalos extremamente rico do Kentucky. Além disso, Sarah precisava limpar os 2 banheiros, arrumar o cabelo e dar um banho em Danny. Realmente, tinha coisas demais para fazer e não podia se dar ao luxo de continuar vasculhando aquele sótão empoeirado e quente. No entanto, ela puxou e tornou a abrir todas as 3 malas, desta vez revistando os bolsos laterais com muito cuidado. Encontrou a aliança no canto da terceira valise, enfiada bem no fundo. Colocando a aliança sob o clarão de uma das lâmpadas, Sarah leu o que estava gravado, uma inscrição que continuava nítida como no dia em que Walt colocara a aliança em seu dedo. Walt e Sarah Hazlitt, 9 de julho de 1972. Sarah ficou um bom tempo olhando para a aliança. Voltou a empilhar as valizes, desligou as luzes e desceu a escada. Tirou o vestido de linho, agora sujo de poeira, e colocou uma calça comprida e uma blusa leve. Desceu a quadra até a casa da senhorita Labelle e pegou o filho. Voltou com Danny para a casa e deixou o menino na sala, onde ele ficou engatinhando vigorosamente enquanto ela preparava o assado e descascava algumas batatas. Com o assado no fogão, foi até a sala e viu que Danny dormia no tapete. Pegou o filho e o colocou no berço. Então começou a limpar os banheiros. Apesar de tudo, apesar do modo como o relógio corria para a hora do jantar, em momento algum ela deixou de pensar na aliança. Johnny tinha acertado. Sarah pôde, inclusive, identificar com precisão o momento em que ele descobriu aquilo, quando ela o beijou antes de sair. O simples fato de pensar nele a fez sentir fraca e estranha. Ela não sabia muito bem por quê. Estava tudo misturado. O sorriso torto de Johnny,
que continuava o mesmo, o corpo tão terrivelmente alterado, tão frágil e subnutrido, o modo sem vida como o cabelo se grudava no crânio, em um contraste tão flagrante com as ricas memórias que Sarah ainda guardava dele. Sarah quisera beijá-lo. Pare com isso, murmurou para si mesma. Seu rosto no espelho do banheiro parecia o de uma estranha. Corado, quente e, bem, vamos admitir, conspirativo, sexy. A mão de Sarah se fechou sobre a aliança dentro do bolso da calça e quase, mas não inteiramente, antes de ter consciência do que estava fazendo, ela jogou na água limpa ligeiramente azul do vaso sanitário. Tudo tão reluzente que se o Sr. Traches, do escritório de advocacia Barrybolt Traches, Mulhouse e Gender, precisasse usar o vaso em algum momento no meio do jantar, não ficaria ofendida ao ver uma aliança sem graça no fundo. Quem sabia que obstáculos podiam surgir no caminho de um homem jovem em sua marcha rumo ao Conselho dos Grandes, certo? Quem sabia alguma coisa deste mundo? A aliança deu uma pequena batida na superfície de louça e foi mergulhando devagar até o fundo da água limpa, virando preguiçosamente de um lado para o outro. Sarah julgou ter ouvido um retini abafado quando finalmente atingiu o fundo, mas provavelmente foi apenas sua imaginação. Sua cabeça latejava. O sótão estava quente, abafado, mofado, mas o beijo de Johnny, aquilo foi doce, muito doce. Antes que pudesse pensar no que estava fazendo, permitindo assim que a razão voltasse a predominar, Sarah estendeu a mão e acionou a descarga, que produziu um baque na parede e um estrondo. O som pareceu mais alto, talvez porque Sarah tinha fechado os olhos com força. Quando tornou a abri-los, a aliança sumira. Tinha sido perdida e agora estava novamente perdida. De repente, suas pernas pareceram fracas e ela se sentou na borda da banheira, pondo as mãos no rosto. No seu rosto, naquele seu rosto quente. Não iria mais visitar Johnny. Não tinha sido uma boa ideia. Tudo aquilo a deixara transtornada. Walt estava trazendo um dos figurões da firma para jantar. Ela serviria uma garrafa bastante cara de Mondave e tinha um assado no forno. Aquelas eram as coisas em que devia pensar. Devia estar pensando também em como gostava de Walt e em ter adormecido num berço. Devia pensar em como cada pessoa, depois de fazer suas escolhas naquele mundo louco, era obrigada a conviver com elas. E não ia mais pensar em John Smith e em seu charmoso sorriso. 9. O jantar daquela noite foi um grande sucesso. Capítulo 10. 1. O médico de Will Smith lhe prescreveu um remédio para a pressão alta chamado hidrodiural. Não chegava a baixar muita pressão, pouco mais que nada, ela gostava de dizer nas cartas que escrevia, mas a fazia se sentir enjoada e fraca. Ela precisava se sentar e descansar depois de passar o aspirador. A subida de um lance de degraus a obrigava a parar no patamar, afando como um cachorrinho em uma tarde quente de agosto. Se Johnny não tivesse lhe dito que o remédio a faria realmente melhorar, ela já teria atirado os comprimidos pela janela. O médico então tentou outro remédio, mas o coração de Vera passou a bater de modo tão alarmante que ela teve que parar. Estamos em um procedimento de tentativa e erro, afirmou o médico. Mas vamos acabar acertando, Vera. Não se preocupe. Não me preocupo, respondeu Vera. Minha fé está no Senhor Deus. Sim, é claro que sim. Justamente onde devia estar. Pelo final de junho, o médico decidiu por uma combinação de hidrodiural com outro medicamento chamado Aldomet. Grandes comprimidos amarelos, caros, amargos. Quando começou a tomar os dois juntos, Vera sentia vontade de urinar a cada 15 minutos. Sentia dor de cabeça e palpitações no coração. O médico disse que a pressão estava voltando ao normal, mas ela não o levara a sério. Afinal, para que serviam os médicos? Era só ver o que estavam fazendo com seu Johnny.
retalhando-o como se fosse carne de açougue, já com 3 cirurgias. Parecia um monstro com cicatrizes de cima a baixo dos braços, das pernas e do pescoço. E Johnny não conseguia se deslocar sem um daqueles andadores, como o que a velha senhora Silvestre precisava usar. Se sua pressão realmente baixara, por que continuava se sentindo tão pesada? Tem que dar tempo suficiente para o corpo se acostumar ao medicamento, aconselhou Johnny. Era o primeiro sábado de julho e os pais tinham ido passar o fim de semana perto dele. Johnny tinha acabado de chegar da hidroterapia e parecia pálido e abatido. Segurava uma bolinha de chumbo em cada mão e, enquanto conversavam, flexionava os cotovelos, fortalecendo os bíceps e tríceps. As cicatrizes que corriam como marcas de chicote pelos seus antebraços e cotovelos se expandiam e contraíam. Deposite sua fé em Deus, Johnny, dizia Vera. Não precisa de toda essa tolice. Deposite sua fé em Deus e ele vai curá-lo. Vera, começou Herbie. Não fique me interpelando. Isso não é tolice. Então a Bíblia não diz, peça e lhe será dado? Bate e a porta se abrirá? Ninguém precisa se submeter a essa medicina maléfica. Meu menino não precisa deixar que esses médicos continuem a torturá-lo. Isso está errado. Não está ajudando e é pecaminoso. Johnny largou as bolas de chumbo na cama. Os músculos dos braços tremiam. De repente ele se sentiu enjoado, exausto e furioso com a mãe. O Senhor ajuda quem ajuda a si mesmo, disse ele. Você não está pensando nada no Deus cristão, mãe. Você pensa em um gênio saindo de uma lâmpada e se dispondo a atender a 3 desejos seus. Johnny! Bem, é verdade. Os médicos puseram essa ideia em sua cabeça. Todas essas ideias malucas. Os lábios de Vera tremiam. Os olhos estavam arregalados, mas não vertiam lágrimas. Deus o tirou daquele estado de coma para você cumprir a vontade dele, John. Esses médicos estão simplesmente tentando me fazer ficar de pé para que eu não tenha que passar o resto da minha vida cumprindo a vontade de Deus sentada em uma cadeira de rodas. Não vamos discutir, disse Herbie. Famílias não devem brigar. Assim como não deviam existir furacões. Mas todo ano eles apareciam e nada do que Herbie pudesse dizer iria eliminar certos fatos. A briga estava a caminho. Se você depositar sua confiança em Deus, Johnny, começou Vera, não dando a menor importância a Herbie. Não confio mais em nada. Acho lamentável ouvir você dizer isso, respondeu ela, um tom seco, distante. Os agentes de Satã estão por toda parte. Tentarão te desviar do seu destino. Parece que já estão sabendo muito bem levar a tarefa adiante. Você tem que transformar isso em uma espécie de coisa eterna, não é? Vou lhe dizer o que foi. Foi um estúpido acidente. 2 garotos estavam em um racha e por acaso acabei virando picadinho. Sabe o que eu quero, mãe? Quero sair daqui. É só o que eu quero. E quero que você continue tomando seus remédios. E que tente colocar de novo os pés no chão. Isso é tudo que eu quero. Vou embora. Ela se levantou. O rosto estava pálido e tenso. Vou rezar por você, Johnny. Ele a encarou. Parecia indefesa, frustrada e infeliz. A raiva de Johnny havia passado. Fora descarregada na mãe. Continue tomando os remédios, exclamou. Vou orar para que veja a luz. Saiu do quarto com o rosto severo, rijo como pedra. John olhou com ar desamparado para o pai. John, eu preferia que não tivesse dito essas coisas, falou Herbie. Estou cansado. A conversa dela não vai ajudar em nada na minha recuperação. Ou meu humor. É, respondeu Herbie. Ele pareceu à beira de dizer mais alguma coisa e não disse. Ela ainda está planejando ir à Califórnia para aquele simpósio sobre discos voadores ou algo parecido? Está, mas pode mudar de ideia. Pode acontecer de um dia para o outro e ainda estamos a 1 mês da viagem. Você devia tomar alguma providência. É? Fazer o quê? Me livrar dela? Interná-la? Johnny balançou a cabeça. Não sei. Mas talvez esteja na hora de você pensar seriamente no assunto
em vez de agir como se isso estivesse fora de cogitação. Ela está doente. Você tem que encarar. Ela estava bem antes de você. Johnny estremeceu como se tivesse levado um tapa. Olhe, desculpe. Eu não queria dizer isso, John. Tudo bem, pai? Não, eu realmente não queria. O rosto de Herbie era uma perfeita imagem de angústia. Olhe, tenho que ir atrás dela. A esta altura sua mãe já deve estar no saguão de entrada. Tudo bem. Johnny, por favor, tente esquecer o que aconteceu e se esforçar para ficar bom. Ela realmente te ama e eu também. Não seja duro conosco. Não, está tudo bem, pai. Tenho que ir atrás dela. Herbie deu um beijo no rosto de Johnny. Tudo bem. Herbie saiu. Depois que os dois se foram, Johnny se levantou e deu 3 passos cambaleantes entre sua cadeira e a cama. Não era muito, mas era alguma coisa. Um começo. Lamentava mais do que o pai podia imaginar por ter explodido com a mãe daquele jeito. Lamentava porque dentro dele crescia um estranho tipo de certeza de que a mãe já não viveria muito tempo. 2. Vera parou de tomar os remédios. Herbie conversou com ela, depois procurou persuadi-la e finalmente exigiu. De nada adiantou. Ela mostrou as cartas de seus correspondentes em Jesus, a maioria delas com má caligrafia e cheias de erros de ortografia. Todos apoiavam sua posição e prometiam rezar por ela. Uma das cartas vinha de uma senhora de Rhode Island, que também estivera na fazenda em Vermont à espera do fim do mundo, junto com Otis, seu cãozinho Lulu da Pomerânia. Deus é o melhor remédio. A senhora escreveu. Peça a Deus porque ele vai te curar. Não os taus que usurparam o poder de Deus. Os taus que provocaram todo o câncer neste mundo mau com suas garfadas de Satanás. Todo mundo que fez, por exemplo, cirurgia, mesmo menores como o das mídalas. Mais cedo ou mais tarde vai acabar com o câncer. Este é um fato provado. Por isso, peça a Deus. Reze a Deus. Cole tua vontade à vontade dele e você será curada. Herbie telefonou para Johnny. E no dia seguinte, Johnny ligou para a mãe, pedindo desculpas por ter sido tão grosseiro com ela. Depois pediu que, por favor, voltasse a tomar os remédios, por ele. Vera aceitou o pedido de desculpas, mas se recusou a voltar aos remédios. Se Deus precisasse que ela caminhasse para dentro da terra, ela não deixaria de caminhar. Se Deus a quisesse chamar para casa, ela teria que ir, mesmo se estivesse tomando um barril de comprimidos por dia. Era um argumento poderoso. E a única refutação possível por parte de Johnny veio de uma ideia que tanto católicos quanto protestantes rejeitaram durante 1800 anos. Que Deus manifesta sua vontade através da mente do homem e através do espírito do homem. Mamãe, você não percebe que foi a vontade de Deus que fez um médico inventar esses remédios para que você pudesse viver mais tempo? Será que essa ideia nunca lhe passou pela cabeça? Uma ligação de longa distância não era o meio mais adequado para uma discussão teológica. Vera desligou. No dia seguinte, Mary Marshall entrou no quarto de Johnny, pôs a cabeça na cama dele e chorou. — O que foi? O que houve? Perguntou Johnny alarmado, nervoso. — O que aconteceu? O que houve? — Meu menino, disse ela sem parar de chorar. Meu Mark. Eles o operaram. E foi exatamente como você disse. Ele está bem. Vai voltar a enxergar com aquele olho ruim. Obrigada, Deus. Ela abraçou Johnny, que correspondeu o melhor que pôde. Sentindo as lágrimas quentes de Mary no rosto, ele achou que o que vinha lhe acontecendo depois do coma talvez não fosse assim tão ruim. Talvez algumas coisas precisassem ser contadas, ou vistas, ou reencontradas. Não era mesmo tão disparatado acreditar que Deus estava trabalhando por seu intermédio, embora seu conceito de Deus fosse vago, mal definido. Abraçou Mary e lhe disse como estava contente. Pediu que ela não se esquecesse de que não fora ele quem operara o Mark. Disse também que mal se lembrava do que conversara com ela. Mary saiu logo depois, enxugando os olhos, deixando Johnny sozinho com seus pensamentos. 3.
No início de agosto, Dave Pelsen foi visitar Johnny. O diretor assistente da escola Clives Mills era um homem pequeno e elegante que usava óculos grossos, sapatos macios e tinha uma coleção de paletós esporte em cores extravagantes. De todas as pessoas que visitaram Johnny durante aquele verão quase interminável de 1975, Dave havia sido o que menos mudara. O grisalho estava salpicado um pouco mais uniformemente pelo seu cabelo, mas nada além disso. Como você está indo? Sinceramente, perguntou Dave quando terminaram de se cumprimentar. Não tão mal assim, respondeu Johnny. Agora já posso andar sozinho, se não exagerar. Posso dar 6 braçadas na piscina. Às vezes tenho dores de cabeça, que são realmente de matar, mas os médicos disseram que é normal que elas continuem por mais algum tempo, talvez pelo resto da minha vida. Posso fazer uma pergunta pessoal? Se quer saber se ainda consigo ter ereção, disse Johnny com um sorriso. A resposta é sim. É bom saber disso. Mas na verdade eu ia perguntar sobre o dinheiro. Está conseguindo pagar tudo isso? Johnny balançou a cabeça afirmativamente. Já estou no hospital há uns 5 anos. Ninguém, a não ser o Rockefeller, poderia pagar isso. Meus pais me colocaram em uma espécie de programa bancado pelo Estado. Assistência a tragédias ou coisa do gênero. Dave assentiu. A assistência extraordinária por situações de desastre, disse ele. Imaginei. Mas não sei como deixaram você continuar fora do hospital público, Johnny. Um lugar infernal. O Dr. Isaac e o Dr. Brown cuidaram disso. Foi principalmente graças a eles que minha recuperação chegou a este ponto. O Dr. Isaac disse que virei uma cobaia. Por quanto tempo vamos conseguir impedir que este homem em coma se transforme em um completo vegetal? A unidade de fisioterapia está trabalhando comigo nos últimos 2 anos que passei em coma. Tomei injeções de complexos vitamínicos. Meu traseiro ainda parece a foto de um caso de varíola. Não que esperassem qualquer contribuição pessoal minha ao projeto. Fui considerado um caso terminal quase desde o momento em que cheguei aqui. O Isaac disse que ele e Brown me submeteram a um procedimento de suporte agressivo à vida. Ele acredita que meu caso é uma primeira resposta a todas as críticas sobre a manutenção da vida quando não há mais esperança de recuperação. O fato é que não poderiam continuar me usando na pesquisa se eu fosse transferido para um hospital público. Então me mantiveram aqui. Se tivessem interrompido meu tratamento, eu teria ido para o hospital público. E lá o tratamento mais sofisticado que você receberia seria uma virada na cama a cada 6 horas para evitar escaras, concluiu Dave. E quando acordasse em 1980, precisaria ter os 4 membros amputados. Acho que mesmo aqui, se eu acordasse em 1980, teria os membros amputados, disse Johnny balançando devagar a cabeça. Bem, acho que se alguém me falar de mais uma cirurgia, vou ficar maluco. O fato é que vou sempre mancar um pouco e nunca vou conseguir virar completamente a cabeça para a esquerda. Quando vai sair daqui? Em 3 semanas, se Deus quiser. E o que vai fazer? Johnny deu de ombros. Vou para casa, acho, para Pownal. Minha mãe vai passar um tempo na Califórnia em uma coisa religiosa. Meu pai e eu podemos aproveitar esse tempo para retomar um bom diálogo. Recebi uma carta de um dos grandes agentes literários de Nova York. Bem, não dele exatamente, mas de um de seus assistentes. Eles acham que o que aconteceu comigo pode dar um livro. Acho que posso tentar mandar uns 2 ou 3 capítulos e um esboço do resto. Talvez esse agente ou assistente consigam vender a história. O dinheiro viria em uma hora muito conveniente, com certeza. Houve interesse de algum outro órgão da mídia? Bem, o sujeito do Daily News de Bangor, que fez a reportagem original, também se interessou. Bright? Ele é bom nisso. Ele queria ir a Pownal depois que eu recebesse alta para fazer uma reportagem de destaque. Gosto do cara, mas por enquanto vou deixá-lo de lado. O que ele propõe não dá dinheiro. E nesse momento, para falar com franqueza, o que estou procurando é dinheiro. Posso até aparecer naqueles jogos de perguntas de TV se conseguir tirar uns 200 mangos. A poupança dos meus pais acabou. Eles tiveram até que vender o carro e comprar uma lata velha.
Meu pai conseguiu fazer uma segunda hipoteca da casa em uma época em que já devia estar pensando em se aposentar, vender o imóvel e viver dos rendimentos. Já pensou em voltar a lecionar? Johnny ergueu os olhos. É uma proposta? Quer que eu seja mais direto? Agradeço, respondeu Johnny. Mas em setembro ainda não vou estar completamente bom, Davy. Eu não estava pensando em setembro. Se lembra daquela colega de Sarah, Anne Stranford? Johnny assentiu. Bem, agora ela é Anne Bates e vai ter um bebê em dezembro. Então, vamos precisar de um professor de inglês no segundo semestre. Horários leves. 4 aulas, monitor no período de estudo dirigido, 2 períodos livres. Está mesmo me fazendo uma proposta, Davy? Estou. É uma extrema bondade de sua parte, disse Johnny com voz rouca. Esqueça a bondade, falou Davy em um tom descontraído. Você é que é um professor muito bom. Me dá 2 semanas para pensar? Nos vemos no dia 1º de outubro, se você quiser, disse Davy. Acho que você teria inclusive tempo de trabalhar no seu livro. Talvez seja uma boa oportunidade. Johnny concordou. E talvez não queira ficar muito tempo em Pownal, completou Davy. Pode achar desconfortável. Palavras subiram à boca de Johnny e ele precisou sufocá-las. Não muito tempo, Davy. Você sabe, os miolos de minha mãe estão a ponto de explodir. Ela nem precisa usar um revólver, porque vai ter um derrame. Vai estar morta antes do Natal, a não ser que eu e meu pai possamos convencê-la a tomar de novo os remédios. E acho que não vamos conseguir. Contribuir para seu afundamento? Até onde exatamente não sei. Acho que nem quero saber. Em vez disso, Johnny respondeu. As notícias correm depressa, hein? Dave deu de ombros. Soube pela Sarah que sua mãe tem tido problemas de ajustamento. Ela vai voltar a criar problemas, Johnny. Nesse meio tempo, pense na minha proposta. Vou pensar. Na verdade, vou lhe dar um sim provisório agora mesmo. Seria bom voltar a lecionar. Voltar ao normal. Você é um dos meus, exclamou Dave. Depois que Dave saiu, Johnny se estendeu na cama e ficou olhando pela janela. Estava muito cansado. Voltar ao normal. Fosse como fosse, ele achava que isso jamais ia realmente acontecer. Sentiu uma de suas dores de cabeça se aproximando. 4. O fato de Johnny Smith ter saído do coma com alguma coisa de diferente finalmente apareceu no jornal, ocupando uma página sob a assinatura de David Bright. A publicação aconteceu menos de uma semana antes de Johnny deixar o hospital. Ele estava na fisioterapia, deitado de costas em um tatame. Em sua barriga havia uma bola de arremesso de 6 quilos. Aileen Megan, a fisioterapeuta, estava de pé ao lado dele e contava os abdominais. Tinha que fazer 10 e, naquele momento, Johnny lutava com o de número 8. O suor lhe escorria pelo rosto e as cicatrizes no pescoço estavam muito vermelhas. Aileen era uma mulher baixinha, simplória, com um corpo definido, uma auréola de belo e crespo cabelo ruivo e olhos muito verdes com salpicos de castanho. Às vezes Johnny a chamava, com um misto de irritação e diversão, de a menor instrutora de fuzileiros do mundo. Com sugestões, comandos e gritos, ela fora responsável por transformá-lo de paciente amarrado à cama, que mal conseguia segurar um copo d'água, em um homem capaz de andar sem bengala, dar 3 voltas na barra fixa e uma volta completa na piscina do hospital em 53 segundos. Não uma marca olímpica, mas nada mal. Era solteira e morava em uma grande casa em Old Town, na Center Street, com seus 4 gatos. Dura como concreto, jamais aceitava um não como resposta. Johnny desabou para trás. Sem condições, arquejou ele. Acho que não vou conseguir, Aileen. Levante, rapaz, gritou ela com um barulhento e sádico bom humor. Levante, levante. Só mais 3 e vai poder tomar uma coca. Troque pela bola de 4 quilos e faço mais 2. A bola de 4 quilos vai entrar no livro Guinness dos Recordes como o maior supositório do mundo se não fizer mais 3. Levante.
gritou Johnny, estremecendo no final do número 8. Depois arriou mais uma vez e se atirou de novo para cima. Ótimo! Gritou Aileen. Mais uma vez! Mais uma vez! Uah! Gritou Johnny, subindo pela 10ª vez. Logo desabou no tatame, deixando a bola de arremesso cair. Provocou uma ruptura. Está satisfeita? Todas as minhas tripas acabaram de se soltar. Estão flutuando dentro de mim. Vou te processar, sua maluca. Jesus, que fofo! Disse Aileen, dando-lhe a mão. Isso não foi nada comparado ao que vamos fazer da próxima vez. Esqueça, disse Johnny. Tudo que vou fazer da próxima vez é nadar na... Ele a olhou enquanto um ar de espanto tomava conta de seu rosto. Agarrou a mão dela até quase apertar. Johnny, qual é o problema? Alguma cãibra? Meu Deus, murmurou Johnny. Johnny? Continuava agarrado à mão de Aileen, encarando-a em uma contemplação longínqua, nebulosa, que a deixou tensa. Já tinha ouvido coisas sobre John Smith. Rumores que seu pragmatismo empedernido desprezara. Contavam por aí que Johnny prefira que o filho de Mary Mitchell ia ficar bom. E isso antes de os médicos mostrarem a menor disposição para tentar a cirurgia de risco. Outro rumor estava relacionado com o Dr. Isaac. Os boatos era que Johnny havia garantido ao Isaac que a mãe dele não estava morta, mas morando com outro nome em algum ponto da costa oeste. Para Aileen McGann, as histórias eram pura conversa fiada. Estavam no mesmo nível das lendas das revistas esotéricas e das histórias de amor, no estilo água com açúcar, tão lidas nas salas de enfermagem. Mas o modo como Johnny a olhava naquele momento a deixou com medo. Era como se ele estivesse olhando para dentro dela. Johnny, você está bem? Estavam sozinhos na sala de fisioterapia. As grandes portas duplas com as vidraças foscas que davam para a área da piscina estavam fechadas. Pelo amor de Deus, disse Johnny. É melhor você... Sim, ainda dá tempo, mas está por um fio. Do que está falando? Ele pareceu sair do transe. Soltou a mão de Aileen, que estava com marcas brancas no pulso, tamanha força com que ele apertara. Chame os bombeiros, exclamou ele. Você esqueceu de desligar o acendedor do fogão. As cortinas da cozinha estão pegando fogo. O quê? A chama pegou num pano de prato, e o pano de prato pegou nas cortinas, explicou Johnny com impaciência. Corre e chame os bombeiros. Quer que a casa pegue fogo? Johnny, como você pode saber que... Não importa como eu posso saber, disse Johnny, agarrando-a pelo cotovelo. Ele começou a empurrá-la e atravessou a porta com ela. Sua perna esquerda mancava bastante, como sempre acontecia quando estava cansado. Atravessaram a área em que ficava a piscina, os passos dando estalos surdos nas lajotas. Saíram no corredor do primeiro andar e avançaram para a sala das enfermeiras. Lá dentro, 2 moças tomavam café e uma terceira falava ao telefone. Contava a alguém do outro lado da linha sobre a reforma que fizera em seu apartamento. Vai ligar ou quer que eu ligue? Perguntou Johnny. Um turbilhão de pensamentos tomava a mente de Aileen. Pela manhã, seguira a mesma rotina típica das pessoas solteiras. Acordou e começou a preparar um ovo cozido enquanto comia uma grapefruit inteira, sem açúcar, e um prato de sucrilhos. Depois dos 2 desejuns, se arrumou e foi para o hospital. Tinha desligado o gás do fogão? Claro que sim. Não conseguia se lembrar especificamente de ter feito isso, mas tinha o hábito de desligar. Certamente teria desligado. Johnny, realmente, não sei de onde tirou essa ideia. Tudo bem, eu ligo. Agora já tinham entrado na sala de enfermagem, que consistia de uma cabine de vidro equipada com 3 cadeiras de encosto reto e um aquecedor. O pequeno cômodo era dominado pelo painel de chamadas, fileiras de pequenas luzes que ficavam vermelhas quando algum paciente apertava o botão. 3 delas estavam agora acesas. As 2 enfermeiras continuaram tomando café e conversando sobre um médico que aparecera bêbado no Benjamins. A terceira parecia estar falando com seu cabeleireiro. Desculpe, mas preciso dar um telefonema, disse Johnny.
A enfermeira cobriu o fone com a mão. Há um telefone público, não vê? Obrigado, interrompeu Johnny, tirando o telefone da mão dela. Apertou o botão de uma linha desocupada e discou 0. Veio um sinal de ocupado. O que há de errado com este negócio? Ei! Gritou a enfermeira que falava com o cabeleireiro. O que você está fazendo? Me dê isso. Johnny se lembrou de que estava em um hospital com mesa telefônica própria e discou 9 para ter acesso a uma linha externa. Depois tornou a discar o 0. Com o rosto vermelho de raiva, a enfermeira que estava ao telefone tentou agarrar o aparelho de volta, mas Johnny a empurrou. Ela girou, viu Aileen e deu um passo em sua direção. Aileen, o que está acontecendo com esse maluco? Perguntou ela em um tom estridente. As outras 2 enfermeiras tinham pousado as xícaras de café e olhavam boquiabertas para Johnny. Aileen deu de ombros com ar constrangido. Não sei, ele simplesmente... Telefonista? Telefonista, quero comunicar um incêndio na Old Town, disse Johnny. Por favor, pode me dar o número dos bombeiros? Ei, falou uma das enfermeiras. De quem é a casa que está pegando fogo? Aileen moveu os pés nervosamente. Ele diz que é a minha. A enfermeira, que antes conversava ao telefone com o cabeleireiro sobre seu apartamento, deu 2 estalos com a língua. Ai, meu Deus, é aquele cara. Johnny apontou para o painel de chamadas, onde agora havia 5 ou 6 luzes acesas. Por que não vai ver o que essas pessoas estão querendo? A telefonista o conectou com o corpo de bombeiros de Old Town. Meu nome é John Smith e preciso comunicar um incêndio. É na... Olhou para Aileen. Qual é o seu endereço? Por um momento, Johnny achou que ela não ia dizer. A boca de Aileen se moveu, mas nada saiu. As 2 enfermeiras que bebiam café tinham agora abandonado suas xícaras e recuado para o canto da saleta. Sussurravam entre si como 2 menininhas no banheiro de uma escola primária. Tinham os olhos arregalados. Senhor? Chamou a voz do outro lado da linha. Vamos lá, disse Johnny. Está querendo que seus gatos virem churrasco? Center Street 624, respondeu Aileen com relutância. Johnny, você está delirando. Johnny repetiu o endereço no fone. O fogo está na cozinha. O nome do senhor? John Smith. Estou ligando do Western Maine Medical Center, em Bangor. Poderia informar como ficou a par do incêndio? Eu precisaria do resto do dia para lhe contar aqui no telefone. Minha informação é correta. Agora vão até lá apagar o fogo. Bateu com o telefone. E ele disse que a mãe de Sam Isaac ainda estava... A enfermeira parou de falar e encarou Johnny. Por um momento, ele sentiu todas as moças a contemplá-lo, olhos cravejando seu corpo. Percebeu que sua atitude causaria certos efeitos, o que revirou seu estômago. Aileen, disse ele, o que é? É amiga de algum vizinho? Sim, Bert e Janice são meus amigos. Algum dos 2 estão em casa? Acho que Janice está. Por que não liga para ela? Aileen assentiu, percebendo de repente aonde Johnny queria chegar. Pegando o telefone da mão dele, discou um número que começava com 827. As enfermeiras estavam paralisadas, observando tudo com avidez, como se tivesse começado por acaso a assistir a um programa de TV realmente empolgante. Alô, Jen? É Aileen. Você está na cozinha? Poderia dar uma olhada pela janela e me dizer se tudo parece normal? Se está tudo bem com a minha casa? É que um amigo está dizendo... Olhe, depois te explico, está bem? Aileen estava ficando vermelha. Sim, eu espero. Olhou para Johnny e repetiu. Está delirando, Johnny. Houve uma pausa que pareceu não ter fim. Então Aileen começou novamente a ouvir o outro lado da linha. Ouviu por um bom tempo. Quando falou, tinha uma voz estranha, deprimida, totalmente diferente de seu tom habitual. Não, tudo bem, Jen. Eles foram chamados. Não posso explicar agora, mas te conto mais tarde. Olhou para Johnny. Sim, é engraçado como eu fiquei sabendo, mas eu posso explicar. Pelo menos acho que posso. Até logo. Desligou o telefone. Todos olharam para ela.
As enfermeiras com ávida curiosidade. Johnny com uma certeza monótona. Jane disse que tem fumaça saindo da janela da minha cozinha, disse Aileen, e todas as 3 enfermeiras suspiraram em uníssono. Os olhos delas, arregalados e um tanto acusadores, tornaram-se virar para Johnny. Olhos de um júri, ele pensou desanimado. Tenho que ir para casa, continuou Aileen. A agressiva, positiva e atrevida fisioterapeuta sumira. Seu lugar fora ocupado por uma mulher preocupada com os gatos, com a casa, com suas coisas. Não sei como lhe agradecer, Johnny. Sinto muito por não ter acreditado logo em você, mas... Ela começou a chorar. Uma das enfermeiras se moveu em sua direção, mas Johnny chegou primeiro. Pôs um braço em volta de Aileen e foi com ela para o saguão. Você realmente é capaz, sussurrou Aileen. O que dizem é, vá até lá, disse Johnny. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Vai encontrar ainda um pouco de fumaça e a casa ensopada, mas só isso. O pôster daquele filme, Butch Cassidy, acho que se perdeu, mas só isso. Sim, tudo bem. Obrigada, Johnny. Deus te abençoe. Ela o beijou no rosto e começou a descer rapidamente o corredor. Aileen ainda olhou uma vez para trás. Sua expressão lembrava muito uma espécie de pavor. Encostadas no vidro da sala de enfermagem, as enfermeiras o observavam. De repente, Johnny achou que elas pareciam corvos enfileirados em uma linha telefônica. Corvos contemplando alguma coisa nítida, brilhante. Algo a ser bicado e estralhaçado. Vão atender às chamadas, disse ele de mau humor, e as moças se encolheram ao som de sua voz. Johnny começou a mancar pelo corredor na direção do elevador, deixando para trás a tagarelice que brotava entre elas. Estava cansado. As pernas doíam. Era como se sentisse cacos de vidro entre as juntas dos quadris. Queria ir para a cama.